Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. O episódio de hoje é um episódio muito especial, que a gente vai conversar sobre leishmaniose tegumentar. E aí, pessoal, e aqui é o Jordan, e a gente estava devendo faz tempo um episódio de medicina tropical, de leishmaniose, então hoje a gente está gravando esse episódio porque essa semana foi instituída como a Semana do Controle e Combate à Leishmaniose, né, que é a semana do dia 10 de agosto de todos os anos. E para isso a gente tem um convidado especial, que é o Dr. José Ângelo Lindoso. Ele que é consultor da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde para a leishmaniose. Ele é médico infectologista e diretor científico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E também é pesquisador do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo, doutor. Prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente vai ter um papo sobre uma doença extremamente negligenciada. Então, conversar com jovens é sempre bom, sempre nos enriquece. Então, tá bom. Então, assim, a gente vai tirando algumas dúvidas práticas. Eu acho que a intenção desse episódio é fazer algo bem informal. Até por isso a gente está com a nossa correspondente lá no norte, no sul de Santarém, que é a Carola Roca, que ela tem muito mais experiência, ela vê muitos mais casos. Aqui a gente mora em São Paulo, a gente não tem tanta ocorrência, né, de leishmaniose tegumentar. Então, ela com certeza vai ter algumas dúvidas aí mais práticas para poder aproveitar o professor para tirar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar um pouco sobre a epidemiologia, professor. Aqui em São Paulo, como é que é? Eu sei que no norte é muito comum, às vezes a gente confunde leishmaniose tegumentar, né, que é a cutânea mucosa, com a visceral. A gente acha que alguns são mais comuns no nordeste, do norte. Quais são as regiões do país que é mais prevalente? Certamente, Jordan, assim, quando a gente está falando da epidemiologia, né, a maioria dos casos de leishmaniose tegumentar, que aí a gente fala muito mais da cutânea, né, e tem várias formas clínicas, a gente ocorre muito mais na região norte do país, seguido pela região nordeste, centro-oeste, sudeste, e também e também na região sul tem poucos casos. Quer dizer, é uma doença que ocorre em todo o território, né, uma doença que ela é autóctone praticamente em todas as regiões, em todos os estados brasileiros. Logicamente, a gente tem os estados onde tem maior prevalência. Aqui em São Paulo, a gente tem a ocorrência autóctone da leishmaniose tegumentar, principalmente na região noroeste, que às vezes as pessoas confundem que na região noroeste também tem muita leishmaniose visceral, né, na região de Araçatuba, Birigui, mas é interessante porque a doença tem o nome de uma cidade de São Paulo, né? Se a gente for pensar lá do passado, se chamava úlcera de Bauru, né? Porque foi descoberto assim, nos idos lá da descoberta da doença, se caracterizou, se chamou, se nominou como úlcera de Bauru. Mas ela é muito presente, inclusive a gente tem aqui perto da cidade de São Paulo, né, que é a região de Embu das Artes, Vargem Grande, essa região próxima, a gente tem autoctonia, lógico, que não são os mesmos números de casos que a gente tem na região norte ou nordeste do país, mas a gente tem casos autóctonos sempre próximo da nossa cidade, da Grande São Paulo. Interessante, assim, a gente acha, a gente quase não vê, e aí como é um pouco mais raro, é mais fácil ainda de ser um pouco pensado, né, de ser mais negligenciado. Eu tenho certeza que alguém que vê uma úlcera e mora ali na região norte de cara vai pensar em leishmania, e às vezes a gente aqui em São Paulo pode deixar passar desapercebido um caso mais clássico, então é importante prestar atenção. Não, isso é um fato interessante mesmo, até porque a gente tem às vezes a gente tem um ambulatório lá no Emílio Ribas, por exemplo, que a gente tem um ambulatório de dermatopatias tropicais, né, que a gente atende aberto, chega paciente na segunda-feira de junho. Fora os pacientes marcados, a gente tem um ambulatório aberto. E a gente vê muitos casos que chegam lá e às vezes muitos pacientes que tiveram muito tempo percorrendo para até chegar a uma suspeita diagnóstica da leishmaniose cutânea, ou pior ainda, né, da leishmaniose mucosa, que é uma doença mais grave do ponto de vista de ser mais desfigurante, né, mas apesar de ser mais tardia a sua manifestação. Mas a gente tem casos, né, tem casos assim, muito interessantes, muito até peculiares, né, um paciente que estava com uma úlcera em região genital e ficou rodando uns 3 meses com suspeita de uma infecção sexualmente transmissível, né? E até alguém pensou em leishmaniose, não sei por quê, porque ele era de uma região endêmica, né? E a gente
fez esse diagnóstico de leishmaniose cutânea e esse paciente acabou respondendo bem ao tratamento. Mas aí são casos assim, excepcionais, fora da curva, né? Eu ia, inclusive, justamente perguntar isso, porque aqui em São Paulo, olha, desde a minha residência, eu acho que eu não vi nenhum caso, né? Eu não faço acompanhamento em um ambulatório específico. Qual que é o caminho do paciente do SUS, assim, comum de percorrer para chegar no infectologista? Eu acho que uma coisa que falta muito para a gente aqui na formação do infecto, assim, eu falo muito isso em São Paulo, é justamente a coisa da infectologia na atenção primária à saúde, né? Acho que é um ponto falho na formação nossa aqui. Eu fiz formação também aqui em São Paulo, né? De residência em infecto, e a gente tem essa falha. Então, às vezes os pacientes percorrem um longo caminho, às vezes demoram 3 meses, 4 meses, até chegar ao infectologista ou num dermatologista, por exemplo. A gente tem muitos casos que são encaminhados de dermatologistas que fazem uma suspeita de leishmaniose cutânea. Isso é pacientes que vêm do SUS e pacientes que vêm, muitos também, de serviços privados, né? Lógico que a gente tem uma característica diferente dos nossos pacientes. A gente pega muito paciente, por exemplo, que vai viajar para alguma região ou a trabalho ou a lazer, né? E acaba voltando com uma lesão cutânea, às vezes demora muito a fazer o diagnóstico, né? Porque não se suspeita da leishmaniose cutânea, principalmente quando está falando da forma localizada, mas às vezes os pacientes têm um longo percurso. Inclusive, tem um trabalho que a gente vai começar junto com o professor Valdir Amato, lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é o itinerário terapêutico que esses pacientes percorrem até chegar ao diagnóstico, para a gente ter uma ideia melhor disso, né? Logicamente, a Carolina, que está lá em Santarém, quer dizer, eles pensam talvez muito mais rapidamente, né, Carolina, numa leishmaniose cutânea quando tem uma lesão ulcerada, principalmente, né? Então, isso é uma coisa que facilita, né, a gente pensar epidemiológica, pensar clinicamente na doença. E, às vezes, esse itinerário terapêutico é bastante longo. E essa demora para o diagnóstico também complica, essa demora para a suspeita do diagnóstico também complica o próprio diagnóstico, né? Porque a taxa de positividade ali vai diminuir. A gente fez até um comparativo agora bem recente, que a gente tem junto com o João Assi, que é um médico lá de Santarém, né? Ele está fazendo um trabalho bem interessante, e a gente até viu a diferença do tempo, na verdade, da sensibilidade dos métodos diagnósticos para leishmaniose cutânea na região de Santarém e aqui em São Paulo, né? Então, assim, são pacientes que chegam para a gente com mais de 3 meses de lesão. Lá, o tempo de evolução da lesão até o diagnóstico é muito mais curto, né? Muito menor, né? É coisa de semanas, né? Às vezes não chega nem a um mês para se fazer o diagnóstico da leishmaniose cutânea. E, logicamente, quanto mais tempo de doença, os métodos são menos sensíveis, principalmente que a gente usa para detecção do parasito na lesão, né? Quanto mais tempo, você vai encontrar menos parasito. Quanto menos tempo, a chance de encontrar é muito maior. Então, por exemplo, métodos que a gente acha que é a última... eu brinco sempre, né, que às vezes o pessoal acha que a reação em cadeia da polimerase, o PCR, é o último vinho da adega ou a última Coca-Cola gelada do deserto. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Mas não é, a gente tem uma sensibilidade diferente, né? Sensibilidade da PCR para diagnóstico da leishmaniose cutânea lá em Santarém, que a gente fez agora, foi mais de 80%, enquanto aqui em São Paulo, lá no ambulatório da gente, no Emílio Ribas, foi em torno de 60%. Então, tem uma diferença muito grande, né? Nossa. E já aproveitando assim um pouco sobre essa parte até de evolução clínica, né? E da parte de métodos diagnósticos, quando a gente lê, como a gente só tem, eu vou fazer quase que uma entrevista de leigo aqui, tá bom? Então, assim, a gente sabe que a história natural da doença evolui inicialmente após uma picada com uma pápula, um eritema, e depois evolui para uma úlcera. E aí, quando você lê, fala que muitas vezes pode sumir sozinho, sem nenhum tratamento específico, né? Isso na prática acontece mesmo ou geralmente precisa do tratamento para sumir? Pode ter cura espontânea, da forma cutânea localizada, pode haver cura espontânea, mas essa cura espontânea, ela ocorre às vezes muito tardiamente, sabe, Jorge? Assim, leva mais de Uhum. 6 meses para aquela lesão cicatrizar. Logicamente que esses pacientes, talvez até um erro de interpretação, porque esses pacientes usam muita coisa, né? Às vezes eles utilizam
coisas quentes no local em cima da úlcera, usam alguma, sei lá, algum medicamento que não é específico para leishmania, mas usam para tratar feridas, né? Que às vezes pode até contribuir para o fechamento da lesão. Quer dizer, isso pode acontecer. Agora, é muito dependente de espécie do parasita. Né? Algumas espécies elas podem ter uma evolução mais benigna, né? Que pode ter mais cura espontânea. Outras não, né? Às vezes pode ter uma evolução muito mais grave, muito mais crônica da doença. Né? Mas, efetivamente, se a gente tem uma lesão, a gente tem que confirmar o diagnóstico e tratar. Né? Isso, eventualmente, necessariamente, isso deve ser feito. Né? A cura espontânea, estudos assim, quando a gente vai para uma área endêmica e vai fazer alguns estudos de de infecção, né, para ver infecção sem lesão, a gente pega um grande percentual de pessoas que se infectaram e não adoeceram, não tiveram desenvolvimento de lesão. Né? Mas isso é em área endêmica, altamente endêmica de transmissão de leishmanias que causam doença tegumentar. Mas o que a gente vê que chega para a gente nos ambulatórios, no nosso hospital, nos consultórios, são aquelas formas mais de evolução mais crônica, né? Com a úlcera, né? Com aquela historinha, né, que tu falaste, né, Jordan? Faz uma mácula, faz uma pápula, faz um nódulo, esse nódulo ulcera, né? Mas quando chega Uhum, para a gente, geralmente já é uma lesão ulcerada, né? A grande maioria dos casos que a gente vai ver é uma lesão ulcerada. entendi. Alguma pergunta, Carol, você quer fazer? Não, já que a gente está na parte clínica, né? Se tem uma diferença também na manifestação, porque aqui no norte, por exemplo, a gente vê pouquíssimo forma mucosa, né? Não sei se aí sul, sudeste, tem uma incidência um pouco maior dessa forma. Isso é muito interessante, assim, porque quando a gente pensa na tegumentar, a gente fala, leishmaniose. Eu sempre falo que são várias doenças dentro do mesmo nome, né? Se a gente for pensar na leishmaniose, a gente tem a leishmaniose cutânea ulcerada, que é aquela clássica, né? A gente vai ter a cutânea disseminada, que é uma outra forma clínica. A gente vai ter uma cutânea difusa, que é uma outra forma clínica. Vai ter uma outra forma que é recidiva cutis. Vai ter uma outra forma que a gente não tem no Brasil, que é a leishmaniose cutânea não ulcerada atípica, que a gente encontra na região da América Central. E a gente tem a leishmaniose mucosa, né, Carol, como tu falaste, né? Na verdade, quando a gente olha a prevalência das formas clínicas, a gente vê que no Brasil, em torno de 3 a 5% de forma mucosa. A grande maioria vai ser a leishmaniose cutânea, 80% das cutâneas são cutâneas localizadas, que é a ulcerada localizada que a gente chama. Quando a gente olha para outros países, por exemplo, a prevalência da mucosa na Bolívia é de 20% em determinadas regiões. No Paraguai, chega a mais de 35%. E na Argentina, mais de 50%. Assim, o que isso está ocorrendo? Né? Provavelmente são pessoas que se infectaram lá no passado, né? na infância, ou não trataram, ou trataram inadequadamente, e aí, muito tempo depois, vão desenvolver a forma mucosa. O estado de São Paulo é um que tem uma prevalência maior de forma mucosa. Talvez é porque são pacientes que saíram de área de transmissão há muito tempo e chegam aqui e a gente acaba fazendo o diagnóstico com a otorrino junto, né? E faz a biópsia e confirma o diagnóstico. Então, isso realmente tem uma diferença de prevalência, sim, de formas clínicas, né? Da região norte para a região sudeste, por exemplo. Né? Então, a gente está agora junto com o professor Jorge Guerra, que é lá de Manaus, que também tem um cara que tem uma super experiência em leishmaniose tegumentar, que agora a gente está vendo uns casos de mucosa, né? Está descrevendo vários casos de mucosa que tem, mas a prevalência de mucosa lá é bem menor, até porque o número de casos de cutânea é muito maior na região norte, né? As pessoas acabam fazendo diagnóstico e tratando adequadamente. Né? E isso é um ponto que é muito interessante nesse sentido. E quando a gente pensa nas formas clínicas, né, a gente tem que pensar na espécie, né, da leishmania. Então, por exemplo, forma mucosa, nas Américas e no Brasil, praticamente a gente só tem a leishmania viana brasiliensis. Se a gente for, e também a leishmania viana guianensis, mas só na calha norte do Rio Amazonas. Né? Se a gente for pensar nas formas cutâneas, qualquer espécie de leishmania pode causar a forma cutânea localizada. Isso é a diferença importante. E algumas espécies que causam cutânea, mas não causam forma mucosa. Né? Então, a gente tem pelo menos mais 8 espécies que não causam forma mucosa, né? Só fazem a forma cutânea.
Eu ia perguntar justamente isso, né? Sobre quais espécies a gente acaba encontrando mais no Brasil. Mas pergunta bem de leigo mesmo, até para a gente ir ainda para a transmissão da doença, o vetor é o mesmo no Brasil de uma forma geral? E qual é, né? Então, é muito interessante porque, assim, quando a gente olha para a leishmaniose visceral, a gente tem uma espécie praticamente que é a causadora da doença, que é a Leishmania infanto, né, que se chamava no passado de Leishmania chagas, né? Aqui no Brasil, raramente essa espécie ela causa lesão cutânea. A gente já pegou casos de lesão cutânea ulcerada por Leishmania infanto, né? Mas essa mesma espécie, na América Central, causa essa forma cutânea atípica. Quando a gente olha aqui no Brasil, cada espécie de leishmania parece que está relacionada com um determinado vetor, né? Por exemplo, a brasiliensis está mais com um complexo que a gente chama de complexo de lutisomia intermédia. A amazonensis, que é uma que a gente encontra em várias regiões do Brasil também, já tem uma outra espécie, que é a lutisomia flavis putellata. Outras espécies de leishmania, que aí a gente tem Knife, Lindenberg, tem Shaw, essas outras espécies que a gente encontra basicamente na região norte do país, né? A Shaw, a Knife, a Lindenberg, a gente encontra praticamente só, né? E a guianensis, a gente vai encontrar praticamente, e a Lansone também, que eu esqueci de falar, a gente vai encontrar na região norte do país, né? Aí os vetores são diferentes. E aí o ciclo é tão complexo, como perguntaste, que às vezes para cada espécie de leishmania tem um reservatório diferente, né? Então, para leishmania infanta, a gente já sabe que o cão tem um papel super importante na transmissão, principalmente na área urbana, periurbana. Já para essas outras espécies que causam leishmaniose tegmentar, parece que o cão não tem um papel tão importante. Aí são outros reservatórios, aí são reservatórios diferentes silvestres. Entendi. E em relação a método diagnóstico, né, já misturando um pouco as perguntas, existe alguma... porque assim, às vezes pode mudar a conduta dependendo da espécie da leishmania, né? Então, por exemplo, a guianensis você responde teoricamente a pentamidina, pelo que eu li, e só que existe algum método diagnóstico que a gente tem para utilizar, ou tudo que a gente vai é por características epidemiológicas, é mais de coisa científica mesmo, ou na prática clínica não tem como. Na prática clínica mesmo que a gente consegue definir que tem leishmania, né? Gênero leishmania. Olha, pesquisa de parasito positivo é leishmania, ponto. A gente não consegue definir qual é a espécie, né? Quando a gente olha para a questão epidemiológica, por exemplo, se a gente pega a lesão vindo da região da Calha Norte do Amazonas, eu penso mais na guianense. Tanto é que o pessoal de Manaus é o grupo que tem maior experiência em tratar a leishmaniose cutânea causada por guianenses. Perfeito, né? Acho que eles que têm maior experiência. Mas, assim, na prática mesmo, Jordan, a gente não tem nenhum método que diga essa espécie é essa espécie é aqui. Sonho de consumo da gente, né? Seria, eu tenho um teste aqui que eu vou dizer que isso aqui é uma brasiliensis, eu vou dizer que isso aqui é uma guianensis, que é uma Lindenberg, que isso aqui é, sei lá, é uma Shaw, seria o sonho de consumo. A gente faz muito isso na prática de laboratório de pesquisa, né? Quando a gente faz pesquisa, então a gente pode identificar as espécies por um PCR, chamado PCR, utilizando RFLP, que a gente corta com umas enzimas para ver o tamanho das bandas que aparecem, ou a gente pode fazer sequenciamento de um determinado gene específico, né? A gente tem usado muito, por exemplo, o HSP70, que é um que diferencia bem as espécies de leishmania. E aí sim a gente consegue, mas isso nunca muito em termos de pesquisa. O que a Entendi. gente tem, assim, brasilienses está no Brasil inteiro, né? Os estudos já bem anteriores, a gente confirmou recentemente. Amazonenses, a gente também encontra por várias regiões do país. Só que as outras espécies estão mais na região norte, né? Aí não dá para a gente dizer, essa aqui é knife. Quando vem, principalmente de região que tem, por exemplo, Santarém. Santarém provavelmente é um dos municípios brasileiros que ocorre pelo menos 7 espécies de leishmania estão ocorrendo por lá. Então, a gente não sabe qual é a maior prevalência, se é brasileira, se é guianense, se é Knight, se é Charles, se é outra espécie. Acaba que no dia a dia, né, no
Brasil, fora de institutos de pesquisa, o basal tem a visualização direta, né? E aí é leishmaniose, e vai tratar de acordo com o que aquele serviço tem a experiência, né? De acordo com o que o paciente vai tolerar, não vai tolerar, né? Sim. É isso mesmo, Carol. É isso que está colocando. Acho que vocês que eu sempre falo assim, quem está na linha de frente, quem está lá na ponta, né, atendendo mesmo aqueles casos que chegam, é que pode dar uma resposta excelente para a gente no SUS, né? Assim, uma coisa é sentar, fazer um PCDT, definir coisas assim, mas lá na ponta é que vai estar respondendo muito se isso efetivamente é aquilo que tá dando certo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem outras formas de tratamento. Antigamente sempre se tratou sistêmico. Quer dizer, o pessoal do Rio de Janeiro já tratava intralesional há muito tempo, né? Mas hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde aceita o tratamento intralesional. E isso é uma coisa bem legal. A gente brinca, é uma evolução do tratamento da leishmaniose cutânea. Uma dúvida que eu tenho de diagnóstico, doutora, a gente tem pouco caso mucoso aqui, mas eu já parei para pensar assim, que a forma mucosa, a gente sabe que o método parasitológico direto, a sensibilidade acaba sendo muito baixa, né? Muito baixo. E aí, imagino que aí sul-sudeste tem mais um aporte aí de conseguir fazer PCR dessas lesões, biópsia, né? Numa região sem essa estrutura, assim, como que chega no diagnóstico nesses pacientes com leishmucosa? Ótimo, excelente, excelente. Uma coisa eu sempre brinco, uma coisa é eu estar sentado aqui em São Paulo com o otorrino do lado que faz a biópsia, eu tenho um laboratório para fazer o PCR, eu tenho um laboratório para fazer o histopatológico e fazer uma imunistoquímica, eu estou cercado de aporte para diagnóstico, perfeito. Isso é o que deveria ser para todos, né? Mas a gente sabe que as realidades dos Brasis são diferentes, são diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, né? Se você vai para uma área de transmissão e chega um paciente, ou você é um infecto, um otorrino, que até passa muito residente da dermato com a gente também, e eles veem também os casos de mucosa junto, eu falo sempre, ó, se você tem um paciente com uma lesão mucosa, principalmente lesão nasal, tem uma perfuração de nariz, nem toda perfuração vai ser leishmaniose, mas pense na doença, né? E aí faça uma avaliação do exame físico legal. Vê se esse paciente tem alguma lesão cicatricial, que é uma lesão atrófica. Por que isso? Porque a leishmaniose ela é muito clássica isso, né? Ela deixa uma lesão atrófica que o pessoal chama aro de bicicleta, né? Roda de bicicleta, né? Que faz aqueles raiozinhos, né? Isso é muito característico. Se vocês olharem as fotos, vocês vão ver que é muito característico essa cicatriz. E aí pergunta, você já teve alguma ferida braba? Aí o cara vai dizer, não, doutor, mas você nunca... Ah, doutor, eu tive. Quando eu era pequeno, eu bati a minha perna e fez uma ferida e demorou um tempão. Minha mãe botou não sei o quê, chamou benzedeira, fez tudo que era possível, botou solução de bateria de carro, o diabo 4, né, para tratar. E aí acabou que aquela lesão depois cicatrizou, mas ele não tratou. E aí, muitos anos depois, ele pode fazer a forma mucosa. Aí, Carol, a gente vai muito no critério clínico epidemiológico, né? Você faz uma rinoscopia, você dá para ver tranquilamente uma perfuração, né? Ver se tem sangramento, tem eritema, né? Às vezes tem edema, e as apresentações são muito variadas. Mas a gente perdeu um teste que eu considerava muito bom, que era para mucosa, tá, gente? Que era o teste de Montenegro. Tem alguns colegas nossos pesquisadores não, Ângelo, tu não vai voltar nessa discussão do teste de Montenegro. Não, mas acho que para determinadas regiões e para A determinadas... positividade era alta, né? Muito, assim, a gente fez há alguns anos atrás, lá no EMIR, a gente comparando os métodos laboratoriais PCR e outros, e o Montenegro, quando tinha disponível, a sensibilidade do Montenegro para a confirmação da forma mucosa era semelhante, um pouquinho melhor do que a PCR, quer dizer, o valor preditivo positivo muito bom, né? Quer dizer, tem lesão cutânea atrófica, tem agora uma manifestação de forma mucosa, e eu tenho um teste de Montenegro positivo, principalmente acima de 10 milímetros, eu não tinha dúvida em tratar, não tinha. Isso foi uma perda, eu acho, que a gente teve, né? Mas, por uma questão de logística, não conseguiu mais produzir aqui no Brasil. E a sorologia tem algum papel nisso, método sorológico? Então, os métodos sorológicos, para visceral, eles são excelentes, né? Agora,
para as outras formas clínicas, eles não têm um valor muito grande. Primeiro, assim, ele não diferencia sempre aquela discussão, não diferencia infecção de doença ativa. Mas, né, se você tem uma doença ativa com uma sorologia positiva, a gente faz muito diagnóstico dessas infecciosas assim. Né? Se tem clínica com um teste sorológico positivo, a gente confirma. A visceral, a gente faz isso, a leishmaniose visceral. Na tegumentar, como a resposta imune é um pouco diferente, né? Você tem uma resposta num perfil mais de resposta celular, né? Uma resposta adoece mais para um perfil TH1, né? Você não tem muita produção de anticorpos. A cutânea não tem muito valor. Na mucosa, falta a gente validar algumas coisas, mas a gente não tem nenhum dado ainda muito concreto para dizer, olha, eu posso usar sorologia para uma confirmação de forma mucosa. Sim. Acaba que nas vezes que a gente já tratou empírico, mucosa, assim, era basicamente um diagnóstico de exclusão, né? A gente biopsiava, excluía que não era sei lá, um linfoma, que a gente já viu uma vez que era um linfoma de células NK, na verdade. E aí a gente vai excluindo tudo que for possível com outros métodos. O paciente veio de uma zona endêmica e acaba tratando empírico. É assim que funciona, pelo menos nos poucos casos que eu vi, né, aqui em São Paulo. Então, A gente só geralmente é pode, um paciente que não é daqui, né? a gente só pode a gente tem essa vantagem que a gente pode, nesse sentido, de explorar a gente brincadeira que eu sempre brinco, né? O SUS dos amigos ou o SUS Plus, né? Que a gente acaba encaminhando Sim, para fulano e para Beltrano e acaba ajudando nessa confirmação diagnóstica por outros métodos, que às vezes nem sempre estão disponíveis, né? E só para sim. voltar no teste da organização de Montenegro, é um problema de falta de insumo, isso? Na verdade, quem produzia para o Ministério da Saúde era um laboratório público do Paraná, né? Só que o teste é um antígeno, né? Você pega a leishmania, faz sonicação e você produz o antígeno e introduz intradermicamente. É como se fosse um PPD, mesmo princípio do PPD, né? Só que a forma que ele estava sendo produzida, quando a Anvisa, na avaliação da Anvisa, ele tinha que ser produzido como se fosse vacina. E a fábrica não tinha as condições, as prerrogativas de produzir como se fosse vacina, né? Tem lugares que tem estrutura para isso, né? A gente no Brasil sabe, né? Se a gente for pensar Biomanguinhos, Fiocruz e outros lugares que tem, tipo, Butantã, né? Aqui em São Paulo tem condições. Eu acho que também falta uma coisa mais assertiva para a gente ter disponibilidade de ter esses antígenos produzidos, né, Carol? Eu acho que auxilia muito para várias situações. Mas Não assim, tem um lobby muito grande para voltar a produzir. hein? Não tem muita força para. Isso é uma discussão que tem todo ano a gente tem no Congresso de Medicina Tropical, a gente tem uma reunião de Chagas Leite. Aí volta todo ano a discussão do teste de Montenegro, né? Não venha com essa conversa de novo. Montenegro, não, mas para algumas regiões ajuda. A gente tem que diferenciar um pouco, né? Eu acho que se você tem disponibilidade para o Brasil inteiro do melhor método, perfeito, ótimo, né? Mas se não tem, a gente tem que adequar, né? São realidades diferentes. Então, acho que já foi meia hora, vamos partir para o tratamento, que eu acho que eu tenho muita dúvida. Então, as opções terapêuticas, né, que a gente tem hoje em dia, a gente tem o glucantime, né, a meglumina, a gente tem a pentamidina para os quadros de guianenses, que tem uma resposta melhor, a anfotericina lipossomal, que eu acho que já está bem disponível para todo o país, né? Eu acho que quase ninguém utiliza mais a deoxicolato. Se você solicita o lipossomal, a gente consegue. E agora a gente tem a mais recente opção oral, a gente tem a miltefosina. Então, eu queria discutir primeiro o acesso a isso, se está rolando mesmo miltefosina no país inteiro, se precisar prescrever a gente consegue, qual que vem sendo a primeira opção. Não está uma coisa muito clara de primeira opção. Assim. O Ministério acaba dizendo, olha, essas são as opções terapêuticas que a gente tem para tratar. Logicamente, a gente vai ponderar caso a caso, né? E aí tu falaste no antimoniato de meglumina, né? O glucantine. Então,
é uma droga que é usada desde 1930 e pouco, né, aqui no Brasil, para tratar leishmaniose tegumentar, né? E é interessante porque essa droga, apesar de ter várias críticas em relação aos efeitos adversos, é uma droga que é eficaz ainda no tratamento de leishmaniose tegumentar em várias regiões. E hoje, por exemplo, é o medicamento que a gente usa para fazer tratamento intralesional. Então, a gente tem usado muito intralesional, aquelas formas que são uma lesão ulcerada única, ou até 3 lesões, que a gente não ultrapassa uma quantidade de 15 ml para injetar, somando as 3 lesões, claro, né? E faz 4 aplicações. E com sucesso terapêutico muito parecido com o sistêmico. Então, legal, isso é um ponto bom. Como tu falaste, a pentamidina, se o paciente vem de uma área de transmissão de Leishmania guianensis, talvez a gente optar por tratar com pentamidina, né? Se a gente for olhar para a forma mucosa, né, aí você pensa no paciente mais idoso, é, não é que acima de 50 anos não seja já considerado idoso, mas pessoas acima de 50 anos têm maior risco de toxicidade com antimonial, por exemplo, a gente às vezes opta por tratar com anfilipossomal. Com a vinda agora da miltefosina, né, que foi incorporada ao programa para tratamento de leishmaniose tegumentar, não é para tratar visceral, né, até porque não tem ainda eficácia comprovada no Brasil de tratamento da visceral, a miltefosina também é uma droga que está disponível. Logicamente, a gente sofre com os desabastecimentos e, às vezes, por fornecimento não por falta de compra pelo Ministério e Organização Pan-Americana de Saúde, mas, às vezes, mesmo por falta de fornecimento do insumo pelas empresas fabricantes, né? Então, às vezes, como é uma doença negligenciada, nem todo mundo tem interesse em produzir o medicamento. Quer dizer, a lipossomal, o Ministério compra num preço extremamente aquém daquele que se paga no mercado, né? Então, pelo acordo entre o laboratório produtor da lipossomal e a OPAS, a gente paga, acho que talvez é 13 ou 14 dólares no frasco, enquanto um frasco no mercado é 150, 200 dólares, né? Então, isso é uma coisa super legal que se tem. Só que às vezes sofre com desabastecimento, como recentemente teve um desabastecimento, né? E da pentamidina também, e da miltefosina. Agora, o que a gente faz, né, Jordan? Tu está perguntando, que droga eu escolho, né, para tratar? Então, assim, hoje, o que a gente faz, assim, na prática? Se eu tenho um paciente com uma lesão pequena, né, que não seja imunossuprimido, lesão única, que dá para eu fazer tratamento intralesional, hoje a gente faz muita opção de tratamento intralesional com boa resposta, né? Uma outra coisa, a miltefosina é uma droga que está acessível. O grande problema é que você, para ter a quantidade de tratamentos, a gente tem que notificar os casos de leishmaniose e mostrar que a gente está usando miltefosina para o Ministério repor, né? Então, inicialmente foi centralizado o tratamento, na verdade, o Emílio Ribas ficou como a farmácia de distribuição, hoje já está sendo mais distribuído para outras regiões do estado de São Paulo, mas é de acesso para todo mundo. Se pedir junto à secretaria, a secretaria tendo disponível, ela libera para todo mundo, né? O antimonial é o que a gente tem disponibilidade fácil, e a pentamidina também, e a anfolipossomal dentro daquelas características, naquelas prerrogativas de se pedir a lipossomal, você pode pedir para tratar, principalmente forma mucosa. A lipossomal é mais restrita assim, para a gente usar nas formas cutâneas. A gente tem usado? Tem, eventualmente, pacientes que têm risco de toxicidade maior com antimonial pentavalente, ou que não toleram, por exemplo, a miltefosina, né? Que a miltefosina, apesar de ser via oral, mas é uma droga que tem efeito de tolerabilidade, principalmente efeito adverso do trato gastrointestinal, como diarreia, náuseas e vômitos, super importante, né? E às vezes nesses pacientes idosos desidrata, faz insuficiência renal com uma certa facilidade, a gente tem a opção às vezes de utilizar a lipossomal. Então, assim, eu acho que a gente está indo para um caminho super legal, que às vezes tentar individualizar tratamento, né? A gente tem, e às vezes eu converso muito com os pacientes. Olha, eu tenho esse, é a opção de tratamento. Eu tenho a miltefosina, que é via oral, tenho o antimonial sistêmico e tenho o antimonial intralesional. E a gente explica, conversa com o paciente. E acho que esse é um caminho de sonho para quem trabalha com doença tropical negligenciada, né? Acho que é uma coisa legal.
Eu tenho uma dúvida da miltefosina, doutor, no uso na leishmucosa, como que é a resposta? Então, Carol, isso é uma dúvida que a gente tem. Quando a gente vai para os trabalhos, assim, na literatura, tem muito pouca coisa para tratamento de mucosa. Tem um pessoal da Bolívia, o Soto, é um cara que tem talvez uma experiência boa. Na Argentina, eles têm uma experiência também com miltefosina. A gente tem usado na prática a miltefosina para o tratamento de algumas formas mucosas, e agora a gente acabou de concluir um trabalho que é um multicêntrico, que foi coordenado pela Gláucia Cota, lá de Minas Gerais, junto com o DNDI, que era para comparar lipossomal versus miltefosina para o tratamento da forma mucosa. A gente acabou de fechar o trabalho, um trabalho que começou antes da pandemia, e veio a pandemia da Covid e parou tudo, e a gente retomou, e agora a gente está finalizando os resultados, né? O que a gente fez na época foi aquelas lesões mucosas, que eram lesões só de uma mucosa, a gente podia fazer ou lipossomal ou miltefosina. Se tinha mais de duas mucosas, por exemplo, a gente tinha comprometimento nasal e de mucosa oral, né, palato duro, palato mole ou alguma outra coisa, a gente optava, ele caía no braço de tratar com a lipossomal. Então, mas acho que é uma opção legal que a gente vai ter, principalmente naquelas formas de mucosa mais leves, né? Eu acho que é um caminho super legal. Eu estou esperançoso, né? Vamos esperar os resultados, que ainda não abriu o estudo todo, mas eu acho que esse ano, talvez no Meditrop, a gente consiga apresentar esses resultados. Legal. Legal. Umas dúvidas práticas também que eu tenho. Primeiro, da intralesional, o senhor falou que até 3 lesões ou até infundir no máximo 15 ml, assim, né? Isso dá quantos centímetros na prática? Uma lesão de até 3 centímetros, 5 centímetros? Isso, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Isso é muito legal, Jordan, porque assim, essa pergunta acho que não é básica, não. Essa pergunta é muito difícil, é muito complicado. Porque assim, qual é a quantidade de antimônio que eu tenho que injetar na lesão para que a lesão para que seja efetiva, né? Isso é uma coisa muito legal. Uma pergunta muito, muito atual. A gente não sabe o certo, né? O que se fala? Até saturar toda a lesão, até a lesão ficar elevada, né? Ela fazer, até o pessoal, um amigo meu do Rio de Janeiro, ele fala, até fazer a bochecha na lesão. Fez a bochecha, tá coitado. O que a gente fez assim na prática, e foi um cálculo que o Soto fez, que você calcula o diâmetro maior, o diâmetro menor, né? Multiplica um pelo outro, por exemplo, sei lá, é 2 por 3, então 2 centímetros vezes 3 centímetros dá 6. Né? Aí tu multiplica por uma constante 0,08. Aí 6 vezes 0,8 vai dar 4,8, mais ou menos. Então, a quantidade de ml que tu tem que injetar naquela lesão para saturar toda a lesão vai dar 4,8 ml. A gente faz isso para ter uma referência, né? Mas aí tem umas discussões muito matemáticas, né? Você está calculando o raio, não sei o quê, mas a área sobre a curva, aí já foge um pouquinho a nossa alçada. Mas na prática é você injetar a quantidade que vai elevar a lesão. O que a gente vê? Se tu calculares dessa forma, tu vai elevar a lesão. Eu sempre passo para os residentes lá no Emílio assim, faça o cálculo que você vai ver que vai elevar a lesão. E eleva mesmo. Entendi. E aí a gente faz uma coisa interessante, assim, quanto tempo, né? Se tu fores olhar, de 1 a 5 aplicações. É o que está sendo descrito, porque não tem dado muito concreto. A gente está fazendo, por exemplo, a gente padronizou no Emílio fazer 4 aplicações. Né? 4 aplicações, por intervalo de 3 a 7 dias entre aplicações. Ele deixa muito pela facilidade para o paciente. Né? E a gente tem tido boa resposta. O trabalho do João, tem pacientes que curaram com uma, mas muito pouco. Pacientes que curaram com 2 aplicações, também muito pouco. E a maioria dos pacientes que curaram com mais de 3 aplicações, com 3 ou mais aplicações. Legal. E uma outra dúvida, desculpa, Carol, se quiser até levantar a mãozinha na hora de falar, só para eu ver, porque às vezes eu tenho a impressão de que talvez esteja te ignorando, alguma coisa do tipo. Mas uma outra dúvida que eu tenho, assim, já atendi paciente também, não respondeu ao glucantime, e aí
ter que internar um paciente para fazer porque anfotericina lipossomal. É comum, porque ou dá para fazer isso ambulatorialmente, ambisome, anfotericina lipossomal ambulatorial, ou tem que internar obrigatoriamente para fazer. Não precisa internar, Jordan. Assim, a gente tem tratado muitos pacientes lá no Emílio, a gente faz no hospital dia. Pronto, manda o paciente para o hospital Entendi. dia, ele toma a anfotericina dele, lipossomal dele e vai embora para casa, tranquilo, sem menor problema, né? Isso dá para fazer, inclusive com antimonial sistêmico, que é para aplicar na veia. A gente não usa muito intramuscular porque dói pra caramba, 15 ml às vezes você tem que injetar intramuscular quando é o tratamento sistêmico, né? E a gente acaba mandando fazer endovenoso. Então a gente faz isso em hospital dia. A gente interna muito pouco paciente. São aqueles pacientes que têm alguma forma mais grave. Por exemplo, a gente já teve um paciente que chegou com forma mucosa que ele começou a tratar e obstruiu. Ele teve que fazer uma traqueostomia, né? Então, esse paciente a gente internou para tratar, mas pela gravidade da doença em si, não pela necessidade do medicamento. Ou então, pacientes que fazem infecção secundária, bacteriana secundária associada, que a gente tem visto muito isso com idosos com forma mucosa, né? Mas dá tranquilamente para a gente tratar em hospital dia. E aí, vocês dosam potássio ah, ambulatorialmente mesmo? Seria mais internação por preocupação com o Não, efeito colateral da anfotericina. a gente dosa mesmo no hospital dia mesmo, né? Entendi. Dosa, tranquilo, o paciente vai, dosa, volta no outro dia, pega o resultado, assim. É, é uma droga segura, é super segura para a gente usar, né? Eu acho que a gente tem usado mesmo bastante lipossomal, principalmente idoso, nesse estudo que a gente fez. A gente vê que a lipossomal também aumenta, tem alteração de função renal, portanto, era uma população muito idosa, né, que a gente usou nesse trabalho, no Ministério, mas é uma droga que é segura para a gente usar. Entendi. Uma dúvida que eu tenho de tratamento é sobre terapia combinada, se a gente tem algo nessas formas graves, cutânea difusa, ou mesmo essas mucosas muito feias, se tem alguma coisa. Ó, Eu vi que tem alguma coisa sobre pentoxifilina associado. Então, assim, a pentoxifilina é uma droga que ela age como inibidor de TNF, né? E na imunopatogenia da forma mucosa, a gente tem muito TNF, ela é uma mucosa. Então, tem um estudo feito com o pessoal da Bahia, bem legalzinho, né? Assim, mostrando que quando você associa pentoxifilina ao antimonial pentavalente, você tem uma melhora mais rápida dos sintomas da lesão. Quer dizer, você desinflama mais, inibe mais o TNF, então você está mexendo na imunopatogenia. Isso, por exemplo, hoje é uma recomendação do Ministério, da OPAS, que um dos primeiros esquemas de tratamento, você pode tratar o paciente já com antimonial pentavalente mais a pentoxifilina. Ponto. E o Ministério libera também a pentoxifilina. Né? Isso é uma coisa... forma mucosa. Para mucosa. Para mucosa Pra está mucosa. muito claro. Está muito claro para mucosa. Associação de drogas é uma coisa que ainda é muito incipiente, sabe? Assim, a gente teve um caso agora, que é um caso, mas também assim, totalmente fora da curva, fora da reta. Assim, a gente não sabia mais o que fazer. A gente liguei para uns amigos que também da área de leishmaniose, liguei para o pessoal de fora, a gente conversou. Também a gente tem esses casos que são difíceis de tratar, como é que a gente faz? Aí eu fiz uma conversa com o Soto, que é um pesquisador lá da Bolívia, ele é colombiano, mora na Bolívia, é um cara que tem uma experiência muito grande. E aí ele disse, Ângelo, eu fiz uma coisa aqui, que eu vou falar no ar agora. Eu associei 3 drogas. Eu digo, o que tu fizeste, Soto? Eu disse, cara, eu fiz antimonial... Não, mentira. Eu fiz miltefosina, mais anfotericina B lipossomal e petamidina inalatória. Eu digo, opa, peraí, calma. Olha, talvez os infectologistas mais jovens não saibam e não viram usar. Logo no começo da pandemia de HIV, né, se utilizou muita pentamidina inalatória para se fazer profilaxia, né? E aqueles pacientes que eram alérgicos ao Bactrim, né? Bactrim a gente pode chamar já pelo nome, que ele já é tão amigo da gente, né? A gente chama Bactrim mesmo, né? E a gente usou muito a pentamidina inalatória, mas era com um inalador que quebrava em micropartículas, né? A gente chamava pentacarinário. Não sei se, acho que eu tenho certeza, talvez vocês não viram isso.
Mas ele disse, não, Ângelo, mas tu tem que fazer com o inalador comum, porque é um inalador que você bota com moléculas maiores, porque você tem que deixar a pentamidina ficar aqui na mucosa. Gente, eu fiz isso com a paciente. Ela quis me matar porque ela teve muita tosse, né, por causa da pentamidina. Mas ela voltou um mês depois com a lesão cicatrizada. Meu Deus. Nossa. Isso é fora da curva, tá, Carol? Assim, não dá Foi pra o gente... esquema tríplice que você fez, então. assim, acho que foi o primeiro caso que a gente fez, que eu fiz desse tipo de associação. Né? E aí o Soto me mandou, disse, Ângelo, eu acabei de mandar para publicação, trabalho no American Journal, Tropical Medicine Hygiene, sobre isso. E aí muito legal, assim, tendo uns resultados legais de utilizamento inalatório, né, em umas situações. Acho que a gente está começando a ter umas saídas. O pessoal está começando... Eu já tinha feito, por exemplo, associação de miltefosina com anfo para um paciente, né? Mas assim, são casos que fogem muito da regra, né? Totalmente fora da curva. Totalmente. Entendi. Legal. E em relação à resposta ao tratamento, uma vez que você, tratando de maneira sistêmica, como costuma ser a evolução? Tem que esperar quantos? São até 3 meses para falar que falhou o tratamento? Ou já dá para antecipar isso? Falar, ó, se deu um mês aí, não melhorou nada, já pode tentar retratar? Como que é na prática isso? Na prática, assim, normalmente o que a gente faz? A gente espera até 3 meses para a forma cutânea localizada, né? Para a forma mucosa, a gente espera até 6 meses após o término do tratamento. Né? Tem esses times diferentes. A gente pega aqueles casos, Jota, que assim, tá 3 meses, ainda não cicatrizou tudo, não está tudo revitalizado, tem uma crostinha ainda central, daquela que fica te importunando, aí tu fica esperando um pouquinho, esperando, aí tu espera até 4 meses, aí cicatriza. Mas na prática, a gente espera 3 meses. Se não teve involução completa da lesão, você está autorizado a retratar aquele paciente. Né? E para cutânea, né? E para mucosa, você faz isso depois de 6 meses. A forma mucosa a gente tem mais recidiva, muito mais do que a cutânea. Isso a gente tem. Isso até por uma questão de imunopatogenia, que você tem pouco parasita, mas tem muita inflamação. São várias formas clínicas da forma tegumentar, né? Mas a gente sempre pensar que aquela doença pode estar ocorrendo ali, é uma doença negligenciada. A indústria farmacêutica não tem tanto interesse em produzir medicamentos para tratar essas doenças, tanto é que se a gente olhar todos os medicamentos que são usados para o tratamento da leishmaniose, nenhum foi desenvolvido diretamente para o tratamento da leishmaniose. Né? Pensar na formação dos nossos infectologistas, na questão de olhar doenças tropicais, de pensar que uma úlcera pode ser leishmaniose, no otorrino pensar que uma lesão de mucosa nasal ou de cavidade oral pode ser leishmaniose. E se a gente pensar epidemiológica e clinicamente na doença, a gente vai ter uma chance muito maior de fazer a confirmação diagnóstica, diminuir aquele itinerário terapêutico do paciente e fazer um tratamento mais eficaz e mais efetivo. E a gente está lá disponível, lá no Emílio, no ambulatório, o pessoal tem o meu contato, super aberto, super à disposição que vocês precisarem. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio da semana do combate à leishmaniose. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, curta, compartilha aí no YouTube e até a próxima. Falou!